Aí está a luz vermelha acesa, quando ela apagar vai estar valendo. E eles partem os 37 pilotos da Turismo Nacional para a primeira prova da etapa de Goiânia. E belíssimo grid formado pelos modelos que você tem na sua garagem. Todo mundo buscando ali um posicionamento nesse início de prova. Veja como Paulo Pisoni, do carro número 22, vai tratando de manter a primeira posição. O Pedro Cardoso vem para cima do Pablo Alves para ser o segundo colocado. Pedro Cardoso com Ford K número 43 é o segundo colocado. Paulo Pisoni de Ford Fiesta, piloto da cidade de Cascavel, no Paraná, é quem vai liderando a prova. Ele é parceiro de Leandro Zandoná. Paulo Pisoni, que já teve passagem pela Fórmula 3 sul-americana, pela Fórmula Honda da Argentina. Olha aí todo belíssimo pelotão que vai ganhando pela primeira volta o traçado de 3.835 metros do Autódromo Internacional de Goiânia. E o Pedro Cardoso já abre temporada de caça ao líder Paulo Pisoni. São dois pilotos da classe 2. Você sabe, a classe determinada pelos modelos dos carros. Início de corrida, o pelotão ainda bastante reagrupado. Veja aí o Enes Carvalho, Giovanni Almeida, o João Lemos com o carro número 42. E lá na liderança vai Paulo Pisoni, trazendo bem próximo dele o Pedro Cardoso. Em seguida aparecendo o Pablo Alves e o Leandro Reis. O Pablo e o Leandro são dois dos principais nomes do automobilismo goiano. Pilotos bastante combativos, classes 2 e 1, disputando ali as primeiras posições nesse início de terceira etapa da Turismo Nacional no belíssimo Autódromo de Goiânia. Que panorama agradável que o Autódromo de Goiânia sempre proporciona para as grandes festas do automobilismo. Tá ali o Pisoni, vai tomando a curva que traz para a reta dos boxes. É o início da primeira prova da Turismo Nacional. Olha só como tem disputa em todos os pelotões. Tem disputa em todos os pelotões e o Paulo Pisoni vem engolindo a reta, uma das retas mais extensas do automobilismo brasileiro, e vai ficar difícil a vida do Pisoni. Ele vem pelo traçado, Pedro Cardoso pôs por dentro, o Pablo Alves veio por dentro, o Leandro Reis veio por dentro, vai todo mundo ameaçando a liderança do Pisoni. Enquanto você acompanha a passagem de todo o pelotão, veja aí, o Pedro Cardoso já é o primeiro colocado, o Pablo Alves já é o segundo, o Leandro Reis vem lado a lado com o Paulo Pisoni, Giuseppe Vecchi acompanhando ali também, pode assumir a quarta posição, o Giuseppe Vecchi. Início de corrida, o pelotão ainda bastante reagrupado. Veja aí o Enes Carvalho, Giovanni Almeida, o João Lemos com o carro número 42. E lá na liderança vai Paulo Pisoni, trazendo bem próximo dele o Pedro Cardoso. Ao cedo, olha ali o Hyundai HB20 do Rafael Lopes. Vai fritando pneus ali o Rafael Lopes do carro número 54. Quem vem para cima dele é o Glauco Tavares com o carro número 139. E lá na liderança vai o Pablo Alves. Leandro Reis liderando a primeira prova da terceira etapa da Turismo Nacional. Paulo Pisoni é o segundo. Leandro Freitas é o terceiro. Logo em seguida vem os dois primeiros colocados da classe 1. Fabiano Cardoso e Thiago Tambasco. Leandro Reis, Paulo Pisoni, Leandro Freitas, Fabiano Cardoso, Thiago Tambasco, Edson Bueno. Antes do Edson Bueno, o Pedro Cardoso. Aí está recuperando posições. Agora sim o Edson Bueno, o Gustavo Magna Bosco, o carro número 7 do Renato Constantino. Aí você vê o 29 do Fernando Brunato. Aí o 33 do Pablo Alves, o 31 do Thiago Azalini, o 90 do Beto Pontes, o 3 do Felipe Carvalho. Vamos lá para o 45 do Fabiano Cardoso, que é o quarto colocado. Procura no espelho retrovisor e vê a aproximação do Thiago Tambasco. Hyundai HB20 e Chevrolet Onix disputando a quarta posição geral, disputando a vitória na classe 1. Aí estão o Cardoso e o Tambasco. Vem para cima deles o Pedro Cardoso, vem também o Edson Bueno, vem o Gustavo Magna Bosco, vem o Renato Constantino, tá ali o Matias Pinheiro, tá ali o Fernando Brunato, vem lá o Pablo Alves, trazendo um pouquinho mais a distância o Thiago Azalini muito próximo do Beto Pontes, e o Paulo Pisoni buscando ficar muito próximo do Leandro Reis. É a briga que vale a vitória na primeira prova da etapa de Goiânia. Leandro Reis com Chevrolet Celta, Paulo Pisoni com Ford Fiesta. Um pouquinho mais atrás, Leandro Freitas com Volkswagen Gol. Os três primeiros colocados são pilotos da classe 2. Goiás, Paraná, Minas Gerais, nas três primeiras posições. O Rio Grande do Sul vem em quarto, liderando a classe 1 com o Fabiano Cardoso. Olha como o Pisoni chega. Vem de lado, Leandro Reis, traz junto dele o Paulo Pisoni, a última volta de prova. Vem para a vitória o piloto da casa, o Leandro Reis. O Paulo Pisoni ainda tenta. Leandro Freitas vai ser o terceiro colocado e Fabiano Cardoso vai vencer na classe 1. Olha como o Pisoni tenta. Olha como vem por dentro o Leandro Reis. Eles vão cruzar a linha de chegada lado a lado. Leandro Reis, para comemorar a primeira dele na Turismo Nacional. Paulo Pisoni passa na segunda posição, Leandro Freitas é o terceiro, Fabiano Cardoso, quarto colocado, fica com a vitória na classe 1, Fabiano Cardoso.
por 166 milésimos de segundo. Leandro Reis fica com a vitória. Paulo Pisoni lado a lado com ele. É o segundo colocado. Na terceira posição passa o Leandro Freitas. Em quarto lugar, Fabiano Cardoso comemora mais uma dele. Na classe 1, a quinta posição geral é de Thiago Tambasco, segundo colocado da classe 1. O sexto colocado é Pedro Cardoso. Na sétima posição, Edson Bueno. Em oitavo lugar, Gustavo Magnabosco. O nono colocado é o Renato Constantino. E o décimo é o Fernando Brunato. Depois Pablo Alves em 11º, ficando com a terceira posição da classe 1. O 12º colocado é Beto Pontes. O 13º é Thiago Azalini. Em 14º lugar, Felipe Carvalho, que comemora mais uma dele na classe 2B. A 15ª posição é do Carlos Machado, que vai ao pódio em segundo lugar na classe 2B. O 16º é o Francisco Paiva Júnior. O 17º é o Gustavo Mascarenhas. O 18º é o Glauco Tavares, terceiro colocado da classe 2B. Em 19º, Alisson Nurberg. E em 20º lugar, o André Jacó. 21ª posição para o João Lemos. Em 22º, Diogo Lapena. Depois o Rodrigo Moreno, o Enes Carvalho, Ricardo Lima, Cadu Silva, William Perillo, Claitão Salcedo, Rafael Lopes e Kleber Galvão, fechando as 30 primeiras posições. Entendeu? A vermelha vai apagar, vai estar valendo, e eles partem. Edson Bueno e Pedro Cardoso na primeira fila. Thiago Tambasco e Fabiano Cardoso vem logo em seguida. Aí todo o pelotão da Turismo Nacional buscando posicionamento nos primeiros metros da disputa da segunda prova. Ali o Caíto Carvalho vai largar de boxe, enquanto o Edson Bueno por dentro vai tentando manter a primeira posição. Olha como vem atravessado ali o carro do Leandro Freitas, tentando colocar por dentro do carro do Pedro Cardoso. Edson Bueno vai na primeira posição, piloto paranaense. Já tem gente fora da pista. Olha ali, o Rodrigo Moreno foi para fora. O Alisson Nurberg já tinha saído também, vai tratando de voltar para o traçado. Os dois carros vermelhos ali, o Gol do Edson Bueno e o Ford Ka do Pedro Cardoso. Todos eles buscando posicionamento ainda, buscando um eventual mergulho. Todo o pelotão bastante reagrupado. Olha como já vem o Leandro Reis ali, reagindo bem, buscando recuperação nesse início de prova. Leandro Reis, que na inversão dos resultados acabou largando lá da 7ª posição, né? Aí o Pedro Cardoso já aparecendo na primeira posição. Edson Bueno cai para segundo e o Leandro Freitas é o terceiro colocado. Quem é que vem em quarto? Quem é que vem em quarto? É o Thiago Tambasco com Chevrolet Onix. Ali a fritada de pneus do Pedro Cardoso na chegada para o S de baixa. Leandro Freitas já é o segundo colocado. Cai para quarto Leandro Reis, o terceiro é Thiago Tambasco de Minas Gerais. Tem gente lá fora e é o Edson Bueno, que largou da primeira posição. Veja como fica parado ali na área de escape do S de baixa. O Edson Bueno, o atual campeão brasileiro da classe B, tem comprometido a sua participação já na primeira volta desta segunda prova da Turismo Nacional da etapa de Goiânia. Curva zero para todo mundo. Eles vêm de lado para o complemento da primeira volta. Pedro Cardoso aponta na reta dos boxes como primeiro colocado. Vem o Leandro Freitas em segundo. Thiago Tambasco, terceiro colocado, traz a reboque o carro do Leandro Reis. O Thiago Tambasco é o líder da classe 1. E olha, o Pablo Alves está chegando, hein? Pablo Alves está chegando, ele é o líder isolado da classe 1, mas pode brigar por vitória geral. Será? Será? A prova já vai pelos seus instantes finais. Pedro Cardoso é o líder, Pablo Alves é o segundo colocado. Pedro Cardoso tem aparentemente a vitória da classe 2 assegurada. Pablo Alves tem aparentemente também a vitória na classe 1 assegurada. Corrida só acaba na bandeirada, claro, é o velho mantra do automobilismo, mas o Pablo vem chegando, ele já fugiu legal do Paulo Pisoni e vai abrindo temporada de caça ao garoto Pedro Cardoso. Tá aí o Pisoni, tá aí o Tambasco, tá aí o Freitas, tá aí o Mascarenhas, depois o Edson do Vale, depois o Gustavo Magnabosco, depois o Renato Constantino, tá ali o Fernando Brunato, depois o Fabiano Cardoso. Voltamos com a imagem do Pedro Cardoso e também do Pablo Alves, que chegou, vai se aproximando. Vamos ter disputa franca e aberta pela liderança geral da Turismo 1600. É a última volta de prova e o Pablo Alves chega com vontade para cima do Pedro Cardoso. Um é líder da classe 2, o outro é líder da classe 1 e eles já vão trocando o traçado. O Pedro Cardoso vem por dentro, o Pablo Alves vem por fora, eles tomam a curva zero pela última vez. Pedro Cardoso vem para vencer a segunda prova da etapa da Turismo Nacional. Tem bandeira amarela ali na entrada da reta, tem carro parado por ali. O Pablo Alves ataca por fora, o Pedro Cardoso vem por dentro, o Pablo Alves vem com
conseguindo a ultrapassagem. Na linha de chegada, Pablo Alves para conquistar a vitória geral. Passa o Pedro Cardoso na segunda posição. Pedro Cardoso é o vencedor da classe 2. Comemora Pablo Alves. Um fim de corrida sensacional e a ultrapassagem na reta de chegada. Pablo Alves comemora a primeira dele na temporada de 2018 da Turismo Nacional. Pedro Cardoso, segundo colocado, ficando com a vitória na classe 2. A terceira posição de Paulo Pisoni, que vai ao pódio em segundo na classe 2. Quarto colocado é Thiago Tambasco, fica com a segunda posição na classe 1. A quinta posição, terceiro lugar na classe 2, é de Leandro Freitas. Em sexto lugar, o Gustavo Mascarenhas, que vai ao pódio em terceiro na classe 1. Sétima posição para o Edson do Vale. Em oitavo, o Gustavo Magnabosco. Em nono, Renato Constantino. E em décimo, Fernando Brunato. O 11º é Fabiano Cardoso. O 12º é o Felipe Carvalho, que fica com mais uma vitória na classe 2B. Em 13º, Paulo Bento. Em 14º, Carlos Machado. Em 15º, João Lemos. O 16º é o Beto Pontes. No 17º é o Alisson Nurberg. E o 18º, Diogo Lapena. O 19º é André Jacob. E o 20º colocado é o Cadu Silva. Rodrigo Moreno em 21º. O Enes Carvalho em 22º. Francisco Júnior em 23º. E Gustavo Veronês em 24º. Completam a lista dos pilotos que conquistam classificação e pontuação nesta segunda prova da Turismo Nacional em Goiânia. Acendeu a vermelha, vai apagar. Você viu que o segundo colocado no grid, o Felipe Cac, parceiro do Renato Constantino, não está alinhado. Eles partem. Fernando Brunato tem toda a vantagem do mundo na liderança da prova. Olha como fica parado ali o carro do Pablo Alves. Perdeu o rendimento no instante da largada. O Pablo Alves já tem gente indo lá pra grama. Tem o HB20 do Rafael Lopes indo lá pela grama e trazendo de volta nesse início de prova. O Fernando Brunato vem fechando a porta ali pro Edson do Vale. A primeira posição da prova. Nesse início de corrida está ali o carro número 31 do Thiago Azalini. À frente dele o 514 de Claitão Salcedo. E à frente vem Fernando Brunato, trazendo junto dele o Edson do Vale. Está aí todo o pelotão da Turismo Nacional. A categoria que chegou para ficar no automobilismo brasileiro. Tem gente fazendo subir a poeira. Já foi gente para fora ali. Quem é? Marcelo Pirillo. O pai e parceiro de William Pirillo, carro número 25, vai tratando de voltar. O Marcelo Pirillo. Volta aí, Marcelão. Vamos lá. Tem muita corrida pela frente. É só a primeira volta. Fernando Brunato vai mantendo a primeira posição. Olha, lá atrás vem lento, tratando de voltar o Marcelo Pirillo. Saindo de área de escape, né? Enquanto o Edson do Vale já tem a liderança da prova. Veja aí, ele já passou pelo Fernando Brunato. Edson do Vale, piloto da casa, é o líder da prova. Ele venceu a etapa de Goiânia, uma das provas da etapa de Goiânia, na temporada de 2017. O Edson do Vale, que nas duas primeiras etapas foi piloto da classe 2 com o Ford Ka. Agora vem com o Ford New Ka, migra para a classe 1 por conta do modelo do carro e traz um percentual dos pontos que ele marcou na classe 2 nas duas primeiras etapas. Ou seja, a conta do campeonato não é assim a coisa mais fácil do sistema solar. Mas se você acessar turismonacionalbr.com, tá tudo explicadinho lá. E o Edson do Vale vem para a disputa pelo título na classe 1 da Turismo Nacional. Volta sendo completada com Edson do Vale em primeiro, Fernando Brunato em segundo, o Anderson Freitas ali com o carro número 77 é o terceiro colocado e vem pra cima do Fernando Brunato. Com tudo já restabelecido, com o grid já remontado de acordo com as posições da volta anterior a do acidente, a da ocorrência da bandeira vermelha, vamos para o reinício da terceira prova, da terceira etapa da Turismo Nacional. Já saiu a placa de 30 segundos, vem a placa de 30 segundos, repito, não temos volta de apresentação na Turismo Nacional, ou seja, acendeu a vermelha, apagou agora, está valendo. Vem o Fernando Brunato, vem o Edson do Vale, vem o Gustavo Mascarenhas, vem o Anderson Freitas. A volta anterior era exatamente a volta da largada, ou seja, não valeu nada do que vimos até agora na terceira prova. E o Mascarenhas vem pra cima, olha só o Gustavo Mascarenhas. O Gustavo Mascarenhas vem para tentar a primeira posição, fica por fora. Fernando Brunato, combativo, aguerrido, com Fiat Palio número 29. Vem para tentar manter a primeira posição, Fernando Brunato.
Mascarenhas era o quinto, tentou a liderança, fica em segundo, sai no lucro ainda, pode perder a segunda posição ali pro Edson do Vale, já perdeu. Vem o Anderson Freitas pra cima dele também na entrada do miolo. O Anderson Freitas pra ser, ou pra tentar ser o terceiro colocado, não conseguiu não. Tá ali o Mascarenhas na terceira posição, é segundo da classe 1, porque o primeiro da classe 1 é o Edson do Vale, com Ford New Fiesta. O primeiro colocado geral é Fernando Brunato, com Fiat Palio número 29. Olha ali, o Edson do Vale colocou lado a lado com o Brunato, pode levar a melhor na aproximação para o S de baixo, enquanto vamos acompanhando ali todo o pelotão da Turismo Nacional. Tá aí Edson do Vale, piloto da casa, de novo na primeira posição. Edson do Vale, Fernando Brunato, Gustavo Mascarenhas, o Anderson Freitas. O eixo sudeste e centro-oeste vai fazendo sucesso, pelo menos nessa primeira fase da terceira prova da terceira etapa da Turismo Nacional. Com a prova reiniciada, todo o pelotão reagrupado, vamos para o reinício da disputa pela vitória na terceira prova da Turismo Nacional em Goiânia. Vem aí o Edson do Vale, piloto da casa, puxando a fila. Edson do Vale com o carro número 46, traz junto dele o Fernando Brunato do carro número 29. Edson do Vale, Ford New Car, o Fernando Brunato com o Fiat Palio, o Gustavo Mascarenhas, que é o terceiro colocado, com o Fiat Uno. Mascarenhas tentando alcançar o Edson do Vale para brigar pela vitória na classe 1. Também, a exemplo do Leandro Reis, já correu na Fórmula Truck, quando existia a Fórmula Truck. Aí Zandoná, Alexandre Souza, o Felipe Cac, Pedro Cardoso, Pablo Alves na liderança da prova, tem quase 1 segundo de vantagem sobre o Edson do Vale, que não tem nada de vantagem sobre o Anderson Freitas. A briga do Edson Vale com o Anderson Freitas tecnicamente não vale nada. O Edson do Vale é piloto da classe 1, o Anderson Freitas é piloto da classe 2. É claro que o Anderson quer passar o Edson e é claro que o Edson não quer perder a posição para o Anderson Freitas. E esse é um dos grandes baratos, esse é um dos grandes momentos dessa terceira prova na etapa de Goiânia, da Turismo Nacional. Depois Zandoná, depois Souza, Leandro Zandoná e Alexandre Souza. Olha só o naipe desses dois pilotos que vão disputando a segunda posição da classe 2. Enquanto isso, o Pablo Alves, que não tem nada a ver com a briga na classe 2, vem tratando de se manter à frente da classe 1. E é o líder geral da prova. E atrás dele vem o Edson do Vale, que é o segundo colocado da classe 1. E atrás do Edson do Vale vem o Anderson Freitas, que por enquanto é o vencedor da classe 2. Instantes finais da terceira prova da etapa de Goiânia da Turismo Nacional. A etapa que tem o apoio e a companhia de Friato Alimentos, qualidade que você confia. Pablo Alves, Edson do Vale, Anderson Freitas, Leandro Zandoná, Alexandre Souza. Quem vem lá? Vem Caque Andrade, que tem volta atrás. Depois o Pedro Cardoso. E aí está a bandeira quadriculada para Pablo Alves. A segunda dele, mais uma dele na Turismo Nacional. Pablo Alves é o primeiro colocado, Edson do Vale é o segundo. O Anderson Freitas em terceiro, comemora mais uma dele na classe 2 da Turismo Nacional. Leandro Zandoná passa na quarta posição, é o segundo colocado da classe 2. Alexandre Souza, belíssima prova do Alexandre Souza, é o quinto colocado geral, é o terceiro da classe 2. Passa o Thiago Tambasco, é sexto colocado, é o terceiro colocado da classe 1, o Thiago Tambasco. Pablo Alves comemorando mais uma dele na Turismo Nacional. Edson do Vale passa na segunda posição. O Anderson Freitas, terceiro colocado, fica com a vitória na classe 2. A quarta posição é de Leandro Zandoná, que vai ao pódio em segundo na classe 2. Quinto colocado é Alexandre Souza, terceiro na classe 2. A sexta posição é do Luciano Lobão. Em sétimo, Thiago Tambasco. Em oitavo, Paulo Bento. Em nono lugar, Juninho Berlanda. E o décimo é o Felipe Carvalho, comemorando mais uma dele na classe 2B. A 11ª posição é do João Paulo Naume, segundo colocado da classe 2B. Em 12º, Fernando Brunato. Em 13º, Thiago Azalini. Em 14º, Claitão Salcedo. Em 15º, Edson Bueno. Em 16º, Fabiano Cardoso. Em 17º, Gustavo Mascarenhas. Em 18º, Francisco Júnior. Em 19º, Carlos Machado. E em 20º, o Renato Braga. Depois, Glauco Tavares, Giuseppe Vecchi, André Jacob, Diogo Lapena, Matias Pinheiro, Rafael Lopes, Cadu Silva, Wênis Carvalho, Felipe
Ficac, Kleber Galvão, Larissa Cruzeiro e Giovanni Almeida, os pilotos que completam as 32 primeiras posições, os pilotos classificados nesta terceira prova da terceira etapa da Turismo Nacional. Quando ela apagar vai estar valendo e eles partem. Aí o Paulo Bento tratando de manter a primeira posição. No início dessa quarta prova da etapa de Goiânia, todos os pilotos da Turismo Nacional partindo para o último momento, para os últimos 20 minutos. Opa, tem gente na grama, enquanto o Paulo Bento vem contornando a curva 1 na primeira posição. Tem gente que foi para a grama, já voltou para a pista. Todo mundo passando ileso pela primeira curva de disputa. Nessa quarta prova da terceira etapa da Turismo Nacional, Paulo Bento vem na primeira posição, recebendo toda a pressão e mais um pouco do Thiago Tambasco. Paulo Bento, Thiago Tambasco, os dois primeiros colocados nesse início de primeira. Vem pra cima deles ali o Luciano Lobão, que é parceiro do Pedro Cardoso. Até tenho a impressão de na última corrida ter citado o Pedro Cardoso no carro número 43, mas claro, já era o Luciano Lobão, que vai encostando ali, que vai perdendo o rendimento. Não tenho certeza, mas se troquei o Pedro Cardoso pelo Luciano Lobão, foi na terceira das 4 corridas da etapa, subiu poeira ali na entrada do miolo, e o Luciano Lobão perdeu o rendimento nesse início de prova. Paulo Vitor Bento, piloto de Cascavel, vem liderando esta quarta prova da etapa de Goiânia na Turismo Nacional. Thiago Tambasco de Belo Horizonte vem na segunda posição. Paulo Bento é o líder da classe 2. Thiago Tambasco é o líder da classe 1. Aí vem eles para a curva que traz para a reta dos boxes. Paulo Bento da equipe Sorbara Motorsport com Chevrolet Celta número 133. Thiago Tambasco Chevrolet Onix número 46. Que no caso, aqui na Turismo Nacional é 461. Veja aí, Luciano Lobão, vem por dentro, lado a lado, o Juninho Berlanda e o Edson Bueno. Os pilotos já vão vivendo o clima de encerramento da primeira metade da temporada 2018 da Turismo Nacional. A prova que vem sendo liderada pelo Pablo Alves, sem muita facilidade. O Anderson Freitas vem para cima dele. Ele tem 5 títulos mineiros de marcas e pilotos, tem 5 títulos paulistas conquistados sempre em dupla com Edgar Amaral, que é outro mestre do assunto. Falta o Edgar Amaral nesse grid, né? Vamos chamar o Edgar Amaral pro grid da Turismo Nacional. Acho que cabe, e cabe demais. Tá ali Juninho Berlanda, trazendo junto dele o Edson Bueno. A briga boa, a briga de nível da categoria 2, da classe 2, categoria A. Enquanto o Pablo Alves vai administrando a liderança da prova, procurando no espelho retrovisor e vendo inteirinho o carro número 77 de Anderson Freitas, que é o líder da classe 2 na categoria A. Líder da classe 2, segundo colocado geral, Anderson Freitas. Já não está naquele visual Bin Laden que ele vinha adotando nas últimas temporadas, né? Veja aí, Pablo Alves com o carro número 33, o Fiat Mobi. O Anderson Freitas com o Volkswagen Gol número 77. Vai por fora o Anderson Freitas, cheio de moral e cheio de vontade para o complemento da última prova. Tá aí a bandeira quadriculada para Pablo Alves, a terceira dele consecutiva na Turismo Nacional. Passa o Anderson Freitas na segunda posição. É de novo vencedor da classe 2, o Anderson Freitas. O dia foi do piloto da casa, Pablo Alves, emplacando a terceira vitória consecutiva, 2 décimos de segundo, à frente de Anderson Freitas, segundo colocado, que fica com a vitória na classe 2. Paulo Bento, terceiro colocado geral, é o segundo na classe 2. Leandro Zandoná, quarto colocado na geral, vai ao pódio em terceiro na classe 2. O Alexandre Souza fica com a quinta posição. O Edson Bueno é o sexto. Gustavo Mascarenhas, sétimo colocado, é o segundo da classe 1. Thiago Azalini tem a oitava posição. O nono colocado é João Paulo
Bruna Alves, que comemora mais uma vitória na classe 2B. E o 10º colocado na prova é o Felipe Carvalho. 3 vitórias e um segundo lugar para o Felipe Carvalho na classe 2B, na etapa de Goiânia. Claitão Salcedo é o 11º, Fernando Brunato é o 12º, Felipe Caque é o 13º, Matias Pinheiro é o 14º colocado, fica com a vitória na classe 1B. O 15º é o Carlos Machado, em 16º, Francisco Júnior, o 17º é Juninho Berlanda, o 18º é Kleber Galvão, em 19º a Larissa Cruzeiro e em 20º o Rafael Lopes, em 21º Diogo Lapena, em 22º Cadu Silva, em 23º o Enes Carvalho, 24º é Luciano Lobão e o 25º é o Renato Braga. São os 25 que conquistam classificação nesta quarta e última prova da terceira etapa da temporada 2018, temporada que vai ter sequência no dia 1º de setembro em Interlagos, São Paulo, numa prova de um formato diferente, uma prova integrando o Endurance Marcas do Campeonato Paulista de Automobilismo, uma prova noturna, dando início à segunda metade da temporada de 2018 da Turismo Nacional. Até a próxima. Fórmula V, essa é a verdadeira categoria escola brasileira, dando toda a base para nossos pilotos poderem fazer voos mais altos. Um corpo técnico chefiado por Wilson Fittipaldi. Vem aprender e fazer parte dessa família. Informações F-Promo Racing 11 98 253 0994. Para saber mais sobre a Fórmula V, acesse www.fvee.com.br. Other guys were coming around.